vocês, graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui para o nosso segundo dia da jornada Heróis da Fé, onde nós estamos entendendo o que é a fé e alguns exemplos de fé que a Bíblia nos apresenta. Hoje nós vamos começar a realmente destrinchar cada herói da fé apresentado em Hebreus 11. E hoje a gente inicia pelo primeiro herói lá de Hebreus 11, que é Abel. Então a gente vai entender mais sobre esse personagem bíblico, Abel, e sobre a fé que ele teve. Ontem nós entendemos o que é a fé, como obtê-la, como desenvolvê-la. Então hoje a gente vai começar a entender sobre esse primeiro herói da fé que a Bíblia nos apresenta lá em Hebreus 11. Então, o texto que eu quero refletir com vocês, o texto base de hoje, onde fala de Abel, é lá no capítulo 11 de Hebreus, né, que é o nosso texto, assim, base de todos esses vídeos, lá no versículo 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Forte. Abel obteve tanta fé, Abel teve tanta fé que mesmo depois de ele morto, a fé dele ainda continua testemunhando a nós hoje. E eu vou tratar disso mais ao final do vídeo, mas primeiramente eu quero dizer algumas coisas para vocês para contextualizar, né, esse personagem bíblico Abel. Abel, ele é o primeiro grande exemplo, né, de fé que nós temos aqui em Hebreus capítulo 11. A gente sabe que esse capítulo de Hebreus, nesse capítulo da Bíblia, ele é todinho falando sobre a fé, sobre pessoas que são exemplos, né, que são grandes exemplos de fé. Então esse capítulo ele é muito rico em nos apresentar sobre a fé. Então Abel, ele é o primeiro herói da fé que é apresentado aqui na Bíblia, né, em Hebreus capítulo 11. Então ele é o primeiro grande exemplo que nós temos sobre fé. E aí, eu quero dizer para vocês que a história completa sobre o que é citado aqui, né, sobre a oferta de Abel, né, o seu irmão Caim que o matou. Então, toda essa história completa se encontra lá em Gênesis 4, mais especificadamente lá nos versículos 8 a 16. Quando vocês abrem, né, lá em Gênesis, no capítulo 4, nesses versículos 8 a 16 que eu disse para vocês, fala do primeiro homicídio, que é exatamente quando Caim mata Abel. E aí vocês vão entender, né, por que aconteceu, mas todo esse capítulo 4 de Gênesis trata de Abel e Caim. Abel e Caim, eles eram filhos de Adão e Eva. Então, eles foram os primeiros filhos deles. E interessante porque quando Caim mata Abel, como a Bíblia menciona aqui, é o primeiro homicídio que acontece na Terra, o primeiro homicídio que acontece no mundo. Então, assim, foi algo que marcou muito e que é uma história muito conhecida, né, quando Caim mata Abel, porque é exatamente por isso. Porque foi o primeiro homicídio, o primeiro assassinato ocorrido na Bíblia, ocorrido no mundo. Então, aí a gente depara com essa história, né? Um irmão mata o outro, Caim matou Abel, eles eram irmãos, e por que isso aconteceu? E aí a gente se pega pensando, mas o que Abel fez para Caim para que o seu próprio irmão o matasse? E aí eu respondo a vocês, Abel não fez nada, Abel não fez absolutamente nada a Caim. E aí eu quero ler os versículos com vocês, né, lá de Gênesis 4, que é o capítulo que aborda essa história de uma forma completa, dos versículos 3 a 7, que diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante.
Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Abel fez foi somente oferecer uma oferta a Deus. E uma oferta da forma correta. Uma oferta que exprimia a gratidão que havia em seu coração. Uma oferta que agradou a Deus. Foi somente isso que Abel fez. Abel ofertou algo que agradou muito o coração de Deus. E por isso Caim irou-se contra o seu próprio irmão. Então, Abel ofereceu uma oferta agradável a Deus. Uma oferta que exprimia a sua gratidão e a sua adoração completa a ele. Mas Caim não fez isso. Caim não deu a oferta de todo o coração. Caim não deu uma oferta que agradasse a Deus. E por isso, quando Deus disse a Abel que se agradou da oferta dele, Caim se rebelou contra o seu próprio irmão e então decidiu matá-lo. E aí, Abel, ele é um grande exemplo para nós. Porque Abel, pela fé que ele teve, ele pôde testemunhar até hoje, até os dias de hoje, mesmo depois de sua morte. Através da morte de Abel, nós podemos entender e extrair várias lições que não vem ao caso agora, mas eu quero retratar aqui com vocês sobre a fé. A fé é a temática dessa semana de vídeos e é isso que a gente vai abordar. Pela fé de Abel, ele foi morto. Por tamanha fé, por tamanha oferta de gratidão, ele foi morto. E a sua morte é usada como bom testemunho para nós hoje. A fé e a adoração, elas andam juntas. E então, um bom testemunho será realizado, será obtido. Então, quando eu tenho fé, eu quero expressar a minha adoração a Deus, a minha gratidão. E foi isso que Abel queria fazer, foi isso que ele fez. Pela tamanha fé que ele tinha, ele foi expressar a sua completa adoração, a sua completa devoção, a sua completa gratidão a Deus. E isso irritou o seu irmão, porque nesse ato de Abel, Deus se agradou. Então Caim se irritou, se rebelou e assassinou o seu próprio irmão. Então, eu quero voltar uma leitura que a gente fez ontem, mas que faz muito sentido hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E é exatamente isso que eu disse aqui atrás. Abel, pela fé que ele tinha, por esse ato de adoração que expressava fé, ele foi morto. E essa morte serviu de um bom testemunho de fé para nós até os dias de hoje. Abel, ele pôde usar a fé e a adoração de forma correta. Abel usou a fé, usou a adoração, usou a gratidão a Deus de uma forma correta e de uma forma sincera, de todo o seu coração. Então, através da morte dele, por sua morte, ele pôde e pode testemunhar a nós através da fé que ele teve, através da fé que inspirou, que ocasionou a sua morte. Então, e Deus também foi testemunho dessa morte, foi testemunho de que pela fé de Abel é que ele foi morto, de que ele não fez nada de errado, mas que o seu próprio irmão o assassinou, o matou por causa de sua fé, por causa de sua adoração, que agradou a Deus por ser de todo o coração. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que a fé obtém bom testemunho. E Abel é um exemplo, um grande exemplo disso. Mesmo depois de sua morte,
ele ainda pode testemunhar a nós hoje por sua fé. Ele foi morto pela fé que ele tinha em Deus. Ele foi morto pela sua própria fé, pelo seu próprio ato de adoração. Ele foi morto por expressar adoração e fé de todo o coração e de forma sincera. E com isso, ele consegue testemunhar a nós hoje que mesmo que nós morramos expressando fé de forma sincera, completa e de todo o coração a Deus. Que nós sejamos como Abel, que mesmo que estejamos submetidos à morte, que nós possamos expressar a nossa fé. Que nós possamos, mesmo que nós estejamos submetidos à morte, testemunhar através da fé. Que nós possamos obter bom testemunho através da nossa fé, mesmo que nós morramos. Essa é a nossa mensagem de hoje, eu espero que você tenha entendido. Compartilhe com um amigo, convide ele para participar e para assistir todos esses vídeos dessa jornada Heróis da Fé. Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida e para a vida de cada um que vai estar assistindo. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até amanhã.